Olá! Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, uma parceria da Academia Passo Fundense de Letras e da TV Câmara de Passo Fundo. E eu quero começar esse programa recitando o início de um poema de Fernando Pessoa. Mestre, são plácidas todas as horas que nós perdemos, sendo perdê-las, qual numa jarra nós pomos flores. Isso me lembra um verso da sabedoria oriental, que diz que o que dá utilidade para uma jarra é o seu vazio, né? Se a jarra não fosse vazia, qual a utilidade que ela teria? Da mesma maneira, a nossa vida, ela possui espaços vazios, espaços em brancos, espaços que precisamos preencher com alguma coisa. E é isso que essas flores, né, que as flores desse poema representam. Uma das maneiras que nós temos de preencher todo esse vazio é justamente fazendo arte. E entre uma das principais formas de expressão artística, eu acredito que seja justamente a literatura, contar histórias, narrar histórias. E é por isso, para falar um pouco sobre a arte de contar, de narrar histórias, lendas, sobre o nosso folclore, que eu trago aqui hoje Gabriel Cavaleiro Tonin, que é um contador de histórias, é professor e também escreveu o livro A Lenda da Mãe Preta, um livro baseado numa das principais lendas aqui da cidade de Passo Fundo. Seja muito bem-vindo, Gabriel, com muita honra que eu o recebo hoje aqui. O prazer é todo meu, muito obrigado, Aleixo, obrigado a todos que estão acompanhando este programa. É uma satisfação enorme poder falar sobre esse trabalho, sobre o meu trabalho como contador de histórias, e eu gosto muito, inclusive, deste poema que tu recitaste, desses versos, falando da importância da arte, de como as histórias atingem a nossa vida, preenchem a nossa vida e podem ser úteis na nossa caminhada, na nossa jornada enquanto seres humanos. Sem dúvida alguma, contar histórias é essencial. Não apenas contar histórias, né, mas também no sentido assim, de ouvi-las e a partir dessas histórias a gente conseguir ressignificar a nossa própria existência. Né? Porque cada história individual é uma história em si, né? É uma narrativa. Com toda certeza. Sabe que eu tenho uma história que eu sempre conto. A primeira vez que eu fui para o exterior, eu conheci uma senhora italiana. Ela vivenciou muitas coisas na sua vida e ela costumava dizer assim... Ela tinha as suas vivências, um dia nós sentamos e conversamos, ela também escrevia, ela havia escrito as memórias do seu falecido marido, que havia sido um político do local, então ele tinha uma grande influência. E um dia ela se sentou diante de mim, assim como nós estamos, e me perguntou: Gabriel, de onde é que você tira inspiração para escrever? Aí o que eu vou responder para uma senhora de quase 90 anos, onde é que eu tiro inspiração para escrever? Eu, sinceramente, não sabia de onde é que eu tirava inspiração para escrever, porque, basicamente, a gente escreve porque tem esse desejo, tem essa vontade, tem essa necessidade de falar. E ela me disse assim, não fique aflito. Se você descer lá embaixo, você vai ver as pessoas na praça, todas as pessoas têm as suas histórias. E aí ela me diz uma frase que para mim é crucial, o meu lema de vida, ela me disse, cada pessoa é uma fábula. E isso para mim é muito significativo. Então, justamente a ideia, o nosso significado, né, enquanto seres existentes no mundo, vem a partir das histórias que nós vivenciamos, criamos e ouvimos. Essa é a nossa memória, o que nos torna dignos de viver, porque nós, inevitavelmente, acabamos. Mas o que nos torna eternos são as histórias. Aquilo que vivemos, aquilo que contamos, que ouvimos, que praticamos, né, com a coletividade. Como é que hoje nós sabemos, por exemplo, dos nossos antepassados? Pelas histórias que são contadas deles. Né? Então, é aquilo que eles fizeram, é aquilo que eles viveram que fica. E é isso que resta, né? Tudo é efêmero, mas as histórias continuam. E justamente por causa disso, o significado que nós damos à nossa vida é porque nós somos como fábulas. Né? Nós vivenciamos isso, momentos, né? Tal como na fábula nós somos protagonistas, antagonistas, existem os desafios a superar, né? E esse é um grande patrimônio que nós temos. Me diz uma coisa, o primeiro contador de histórias foi um fofoqueiro, será?
Porque tem, né, tem uma ligação, isso me lembra uma crônica, inclusive, do Machado de Assis, se não me engano, a gente falava que o primeiro cronista devia ter sido, né, a crônica devia ter surgido ali entre as fofocas do dia a dia, né, enquanto gênero literário. Isso me lembrou um pouco também sobre essa questão da contação, porque você vai contando a história, você vai resgatando a memória, você vai guardando os fatos que vão acontecendo, né? E, Gabriel, você é formado em Direito, né? Sim. Você fez uma faculdade de Direito e tal. E como é que foi como é que começou, digamos assim, o teu interesse pela contação de histórias e por que você se direcionou para esse lado? Como é que foi isso? Olha, eu costumo falar, quando me perguntam isso, e me perguntam assim, a tua escolha profissional, porque eu trabalho como professor, trabalho como contador de histórias, escrevo, né? Acabei de publicar o livro, enfim. Eu sempre digo, eu quando criança brincava de 3 coisas. Eu dava aula, que eu tinha uma lousa, um quadro negro lá onde eu escrevia, eu chegava da escola e eu dava aula para os meus alunos, né? Eu tinha alunos invisíveis, como toda criança gosta de criar. Além de ter, não era só amigo imaginário, Não, era aluno eu imaginário. Tinha aluno imaginário, eu tinha chamada, entendeu? Eu aplicava a prova e tudo mais. Então eu escrevia, eu dava aula, eu escrevia, eu gostava de dobrar as folhas de ofício A4 e escrever como se estivesse escrevendo livros. E eu gostava de atuar, né? Eu gostava de brincar de personagens, que eu era um personagem tal, então eu lia Robinson Crusoe, eu adorava Robinson Crusoe, eu dizia que era o Robinson Crusoe, e outros tantos personagens. E fazia isso quando criança. Eu me tornei adulto, hoje eu ensino, escrevo e atuo como contador de histórias. Então, assim, ó, o interesse surgiu lá. A única coisa que no meio do caminho, por uma opção assim, que no calor do momento parecia interessante, eu fui fazer Direito. Né? Gosto muito do Direito, gosto muito de estudar a questão toda da sociologia, da ciência política, tudo que o Direito tem. Mas eu acabei me perdendo um pouco dentro da graduação. Eu terminei a graduação, mas o meu interesse era outro, eu ansiava por outras coisas. Foi quando eu comecei a dar aula lá em 2013, eu dava aulas particulares, assim, de disciplinas no ensino médio e de italiano, já também, como era o meu ofício hoje também, é professor de italiano. E aí eu comecei a escrever contos infantis, comecei a escrever essas pequenas histórias. E um dia surgiu um desejo de publicar, a partir do projeto Passo Fundo, né, comandado lá pela Imobiliária Zanetti, tinha esse projeto, enfim, eu publiquei um livro, que era o Roda Peão, né, foi um livro inicial lá em 2016, e casualmente ontem, né, foi o primeiro dia, né, 11 de agosto de 2016, foi o primeiro dia que eu fiz a minha, digamos, estreia profissional como contador de histórias, que eu fui numa escola para fazer a divulgação do livro e fiz uma troca. Olha, prof, eu conto história para os seus alunos e a senhora me deixa aí divulgar meu livro. E eu gostei muito daquilo, né, porque contar histórias justamente bebe da fonte do teatro, bebe da música, pode, né, pegar também, pode pegar da palhaçaria, várias manifestações artísticas, mas ela é uma arte própria, é arte centrada na palavra, na oralidade. E foi isso. Aí, nesse momento, eu disse assim, não, Direito não serve mais. Eu quero escrever, quero contar histórias, eu vou trilhar esse caminho. Mas esse caminho começou lá, quando criança. Eu só não tinha percebido ainda que era essa a história que eu tinha que vivenciar. No caso, então, foi mais uma descoberta mesmo. Tu foi se descobrindo e se direcionando, digamos assim, para esse lado, ou a vida foi te direcionando para esse lado. Né? Exatamente. Não sei se uma descoberta ou uma redescoberta, né? Porque talvez a descoberta tenha sido realizada lá atrás, né? E redescobrir isso foi o que me jogou para realizar isso que eu tenho realizado hoje. Né? É claro que existem muitas coisas na vida, né, Aleixo, que a gente tem que pesar, né? Entre a satisfação pessoal, a questão profissional, o que é que cabe melhor, né? O que a gente pode fazer dentro das necessidades da vida. Mas a partir do momento que eu comecei a contar histórias e que eu vi que isso era um campo não apenas para uma satisfação pessoal artística, mas também algo profissional, que se pagava por isso e que eu poderia desenvolver vários projetos dentro da arte e da cultura relacionados com a oralidade, com as histórias, aí eu mergulhei, né, fundo nisso. Aí a vida foi me levando e eu peguei na mão e disse, vamos então, vamos que é esse o caminho. Tu realizou vários projetos já, inclusive vencendo editais, né? Sim. Vários editais. Sobre esse aspecto profissional, assim, eu gostaria que tu falasse um pouco mais, porque as pessoas ainda têm uma ideia, tem 2 ideias assim que eu acho que precisam ser combatidas, né?
primeira delas é que literatura infantil, por exemplo, né, que a palavra infantil aqui significa algo menor. Existe muito ainda esse preconceito na sociedade que o livro para criança pode ser feito de qualquer jeito, que ele não tem a mesma importância que tem o livro para adulto. Que é claro que é algo que nós temos que discordar totalmente, né? Porque afinal de contas, você fazer um livro para uma criança às vezes exige muito mais trato, muito mais conhecimento, né, tanto técnico quanto humanista, digamos assim, do que às vezes você escrever um livro para adulto. Literatura infantil é coisa séria. E a segunda questão é que me parece que como a contação de histórias ela é mais voltada para o público infantil, esse estigma, esse preconceito que existe na literatura infantil ele é transferido também para a contação de histórias. É claro que a gente tem que ser contra isso, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Você teve alguma dificuldade em relação a isso? Teve casos assim que você sentiu que as pessoas estavam, de certa forma, não vendo o teu trabalho de uma maneira profissional, nesse sentido? Com toda certeza, você tocou em 2 pontos fundamentais aí. Primeiro, a questão da literatura infantil. É assim, crucial aquilo que você falou sobre a importância de nós tratarmos o livro infantil como algo sério, né? A literatura infantil, existem livros que são para entretenimento, é lógico, existem livros, obras que a gente compra assim, que o objetivo não é aprofundar temas, né? Agora, a literatura infantil, ela é um ramo da literatura que trata de temas sérios, de uma forma diversificada, porque estou falando para crianças, né? Então a linguagem tem que ser diferenciada, mas que ela toca em temas profundos que precisam ser falados, né? Então a gente não pode menosprezá-la, assim como também não pode menosprezar a questão da contação de histórias. Por que isso vem à tona, né? Porque ainda nós acreditamos que a criança é alguém que nós temos que não. Quer dizer, a gente não precisa dar uma atenção para ela. Você vai ali criando até que vire adulto, mas cada vez mais tem-se visto essa necessidade. Não, a criança é um ser em potencial, quer dizer, você tem esse ser humano ali que precisa ser educado, criado, e o que ele vai fazer na vida adulta muitas vezes depende daquilo que aconteceu na infância, a gente sabe muito bem disso, então a gente tem que protegê-los. Então há ainda esse descrédito, esse desprezo ainda com a infância, que está mudando para melhor, acredito que está havendo uma certa consciência. Com relação a dificuldades que eu tenho enfrentado, você sabe que tem um problema muito grande, que é o seguinte: o Brasil teve uma explosão de contadores de histórias a partir da década de 80. Né? A partir da década de 80, no mundo inteiro. Começou na França, tinha um movimento, nos Estados Unidos, no Brasil também se verificou isso. De gente que passou a olhar a palavra, a arte de narrar uma história, narrar, não interpretar, porque para isso existe o teatro, né? O teatro você tem uma interpretação. Passou a olhar essa arte como algo viável e começou a exercitar isso. Só que, como a gente bem sabe, você mencionou, muitos verificam que contar histórias é coisa para criança. E aí muitos grupos de contadores de histórias no Brasil, o Brasil como tem uma diversidade muito grande de manifestações artísticas, do seu folclore, da sua... Né? Muitos grupos brasileiros, artistas brasileiros, contadores de histórias foram se adaptando, né? Então eles se tornaram músicos e contadores de histórias, eles pegaram do teatro e aí eles se vestem, se paramentam todo para contar uma história, eles trazem fantoches e tudo mais. Isso tudo é muito válido, é muito bacana, eu também já fiz. Mas a essência não é você se vestir de personagem, eu não preciso me vestir de personagem para contar uma história. A essência é você contar a história assim, sabe? De boca a ouvido, como se diz. Limpo, de cara limpa, como se fala. Então, assim, nós brasileiros, o que acaba acontecendo no nosso ramo de contação de histórias? A gente precisa se adaptar, porque senão o projeto não vende. Então, se eu chego lá assim e digo, eu vou contar uma história para vocês, muita gente não dá esse crédito. Como é que você vai contar uma história? Mas onde é que está o cenário? Onde é que está a vestimenta? Cadê o figurino e tudo mais? Mas eu sou contador de história, não sou ator. O ator precisa estar vestido no personagem, né? Entronizar aquilo. O contador de história não precisa. Na América Latina já é um pouco mais diferente. A América Latina é um grande celeiro de contadores de histórias. E eles têm muito mais. Assim, eu tenho festivais no México, na Colômbia, na Argentina, no Chile, onde as pessoas se sentam pelo puro prazer de ouvir histórias, né?
E assim, o Aleixo está ali vestido dessa forma e vai contar história. Ele é um contador de histórias, ele domina a palavra, porque a gente acha que é fácil, né? Quer dizer, a maioria da sociedade acha que é fácil. Não, eu também sei contar histórias, mas é que contar histórias é uma coisa. Agora, você encantar o público com aquela história, aquele público te ouvir por sei lá quantos minutos e entrar na tua narrativa e sair com a narrativa na cabeça e depois relembrar dela é outra coisa. Então, a nível de Brasil, nós ainda somos principiantes nisso, né? Porque os grupos ainda têm que poder, têm que se transformar, transfigurar, né? Colocando outros elementos para poder vender seus projetos, né? Isso já aconteceu comigo, já muitas vezes, né? Muitas vezes, às vezes, as escolas ou os lugares pedem assim, olha, eu preciso de alguém que vista o Visconde Sabugosa, eu preciso de alguém que... É super válido isso, mas a gente tem que lembrar que a arte da palavra está além disso, né? Mas, no geral, apesar de tudo isso, de vivenciar essas situações, eu sempre sou muito bem recebido, eu não tenho nada a reclamar do trabalho, né? E a gente vai criando essa consciência aos poucos. E nós estamos indo bem, vamos chegar lá. E no próximo bloco, nós iremos falar um pouco mais sobre essa questão de como é que começou a contação de histórias, né? Sobre a importância, né, da palavra para a contação, e também falaremos um pouco sobre o livro A Lenda da Mãe Preta, né, que é inspirado aí é uma lenda, uma das principais lendas aqui de Passo Fundo. Então, encerramos aqui e voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta ao programa Literatura Local, iniciando agora o segundo bloco, e hoje eu trouxe aqui para falar conosco, né, para conversar com a gente aqui, o Gabriel Cabeleiro Tonin, conhecido popularmente como Gabito, que é professor, contador de histórias e escritor. E nós estávamos falando um pouco aqui sobre essa questão da importância da palavra enquanto principal instrumento para a contação de histórias. E isso tem tudo a ver com o folclore, com a lenda que as pessoas contam, né, de geração para geração. E o Gabito, ele lançou um livro chamado A Lenda da Mãe Preta, que é inspirado aí numa das principais lendas aqui da cidade de Passo Fundo. Como é que começou o envolvimento com essa lenda? Por que essa lenda? Então, nós tínhamos um projeto que se chamava Conta Gaúcho, que foi aprovado inclusive num edital do 5º Prêmio Funcultura, no ano de 2020, porque quando eu fui para o Paraná em 2019, é uma sequência de fatos, contador de história gosta de contar histórias. Em 2019 eu fui para o Paraná, num festival em Ponta Grossa, e a ideia era levar temáticas da sua região, tá? E aí eu fiz uma catalogação lá de narrativas, eu levei lendas gaúchas para o pessoal do Paraná. Dentre essas lendas gaúchas, eu pensei assim, olha, não estava a Lenda da Mãe Preta, mas eu pensei em reproduzir o projeto aqui. Eu disse, deu tão certo, porque a gente acaba, com lendas gaúchas, a gente acaba entrando em Negrinho do Pastoreio, Boitatá, enfim, são lendas conhecidíssimas, mas eu encontrei outras assim que eu disse, não, eles precisam saber disso, né? Os jovens talvez não conheçam essas narrativas. Partindo disso, criamos o projeto Conta Gaúcho, que é um projeto onde eu ia narrar essas lendas e eles iriam ter uma experiência de uma exposição de artes visuais, que foi preparado pela artista Gabriele Paz, que inclusive ilustrou o livro da Lenda da Mãe Preta. E então eles teriam essa experiência de ouvir e ver, né? Uma experiência completa. O projeto acabou sendo realizado só nesse ano de 2022, por causa da pandemia, circulou por algumas escolas municipais, enfim. E dentre essas narrativas, uma delas era a Lenda da Mãe Preta. Porque aí eu fui pesquisar, eu disse, não, peraí, nós temos uma lenda muito famosa nossa, que é a Lenda da Mãe Preta.
E nós narramos a lenda da Mãe Preta para as crianças, e as crianças amaram. E eu pensei, se essa lenda, se essa narrativa é tão importante para nós, a ponto de nós termos uma praça, uma fonte, né, lá na esquina das ruas 10 de Abril com a Uruguai, em homenagem à Mãe Preta, essa personagem, ela precisa estar publicada, né? Eu não encontrei livros, vim a saber há poucos dias que existia um livro com lendas de Passo Fundo que eu nunca vi, né? Mas era antigo, e eu não tinha encontrado referências publicadas da lenda da Mãe Preta. E aí nós criamos o projeto. O nome do projeto, na verdade, é A Lenda da Mãe Preta, Resgate de uma Passo Fundo Viva. O livro é a primeira ação, né? Outras ações virão. E então pensamos, vamos publicar o livro. Inscrevemos o projeto também no edital do Fundo Cultura do ano passado. Foi aprovado, conseguimos esse recurso. E aí, por essa motivação de deixar registrado isso, de fazer com que as crianças, né, e os adolescentes e os educadores nas escolas tenham acesso a esse livro, nós editamos a obra, né, para poder materializar aquela lenda, para não ficar no esquecimento, para a gente fazer esse resgate, justamente como nós escrevemos no projeto, de uma Passo Fundo viva. Mas que bacana! E eu acho que assim, quando você escreve uma lenda, quando você vai enquanto contador de histórias em busca de uma lenda, você realmente cumpre com o papel de contador de histórias, no sentido de que a palavra, né, como você falou, é o principal de um contador. E o que é uma lenda, senão uma história que foi conservada puramente através da palavra, né? Através de gerações. É uma história que passou de geração para geração, a lenda da Mãe Preta. Eu acho que esse envolvimento da contação de histórias com as lendas tem tudo a ver, né? Com a questão, com a questão de você transmitir para as gerações de agora as histórias do passado. Com toda certeza. Eu sempre digo o seguinte, que o narrador, ele só existe porque existe a narrativa, porque existe a história. Inclusive em oficinas, quando eu dou oficinas, eu digo assim, olha, ao centro a narrativa. Você não é o principal, ao centro existe a narrativa, você é um porta-voz. Se alguém entra numa sessão de contação de histórias e ele vê o narrador, ele percebe mais o narrador do que a história, você falhou, né? Perfeito, perfeito. Você falhou. Quer dizer, se a tua roupa, o teu cabelo, a tua barba, algum aspecto ali chamou mais atenção do que a história, falhou. Porque ao centro está a narrativa. Quando nós pegamos uma lenda, ela acaba se modificando com o tempo. Quer dizer, ela conserva a sua essência, mas cada pessoa conta de uma forma diferente. Quando nós fizemos o livro da Lenda da Mãe Preta, por exemplo, a gente pensou assim, como é que eu vou recontar essa lenda com uma linguagem adequada principalmente para crianças, né? Porque a lenda é uma história triste, é uma mãe que perde o filho, quer dizer, o filho foge e nunca mais é encontrado, e das suas lágrimas nasce a fonte, né? Como é que você vai recontar isso de uma forma que não seja assim tão impactante para crianças, que passe a mensagem, mas, por exemplo, que as crianças entendam aquilo e consigam enxergar a beleza daquilo, né? Então, isso foi um grande desafio. Mas isso tudo, Aleixo, foi motivado porque ao centro está a narrativa. Então, eu sou apenas um porta-voz. Se eu crio uma história, se eu escrevo uma história minha, um conto, qualquer coisa, eu mando nos meus personagens, eu faço o que eu quiser com eles, né? Eu dou o rumo que eu quiser para a história. Na lenda, não. Eu tenho que andar por aquele caminho tentando conservar a essência dela, vendo qual é a melhor forma de eu contar essa história, e foi o que nós fizemos. O resultado deu muito bom, modéstia à parte, né? Não é porque fomos nós que fizemos, enfim, porque justamente a gente preservou isso. Ela vai ser passada de geração em geração, agora ela está em livro. Antes ela estava apenas na memória, né? Registrada em alguns portais, mas agora ela tem um livro. Mas ela vai ser passada de geração em geração na sua essência, porque a mensagem principal continua. Então, é como eu digo, né? Eu vou passar, você vai passar, todos nós vamos passar, mas a lenda vai continuar. E que bom que neste momento histórico, né, no século XXI, segunda década, Passo Fundo, em pleno desenvolvimento, a gente consegue resgatar isso. Onde a tecnologia está invadindo a nossa vida, a gente consegue ainda
fazer isso, editar uma obra de uma lenda e não se deixar vencer pela maçante tecnologia, o metaverso, não sei mais o que tem aí, que nos tira um pouco da realidade. E eu acho que, né, isso é um processo, como você falou antes, humanizador. Né? Você reescrever uma lenda da sociedade é humanizador. E tu sabe que se a gente for para pensar, né, eu dou aula de escrita criativa, e uma das coisas que a gente sempre trabalha na escrita criativa é justamente que o narrador ele não pode aparecer muito. Mesmo na história, né, normal, se for, por exemplo, um livro voltado para o entretenimento, um livro, por exemplo, com uma história de ação, né, história de espionagem, enfim, o narrador ele não pode aparecer muito, né, a não ser que ele seja um personagem, de fato. Mas, de modo geral, o narrador ele tem que ficar realmente escondido, ele não pode aparecer muito. Porque o ponto, né, é justamente o leitor se encontrar, se identificar com os personagens, né, com o protagonista daquela história. O leitor conseguir sentir aquilo que o protagonista está ali para transmitir. Eu acho que na lenda também tem muito isso, porque a lenda ela tem sempre uma função social, não é verdade? Qual que seria, nesse sentido, a função social, se é que existe alguma, né? Eu aqui pensando que, né, refletindo se existe ou não, mas qual que seria a função social, a mensagem principal dessa lenda? Olha, a lenda da Mãe Preta, ela envolve vários aspectos, né? Ela envolve aspectos históricos, porque Mariana, Mãe Preta, era uma escrava, então aí você está falando do tempo da escravidão. Ela envolve aspectos místicos, porque a Mãe Preta ela tem um encontro com Jesus Cristo, então você tem aí a questão mística, religiosa, da fé, da esperança. Ela envolve aspectos ambientais também, inclusive porque existe toda uma história sobre a preservação da fonte da Mãe Preta lá, porque aquela praça só existe pela resistência da comunidade, né? Porque na verdade eles queriam terminar com aquilo e não deixar rastro nenhum. Agora, eu digo o seguinte, a lenda da Mãe Preta, ela é uma mensagem muito forte de que da dor pode nascer a vida, né? Da esperança de uma mãe brota a vida. E essa metáfora, porque a lágrima ela se transforma em água, né? Isso para nós pode não parecer algo crível, quer dizer, você olha para isso, uma lágrima, você vai chorar ali e vai transformar numa fonte, isso não existe. Isso não existe na vida real, mas a vida das lendas é uma vida metafórica, é uma existência que transpassa o nosso entendimento aqui das coisas materiais. Então a lenda da Mãe Preta, ela tem essa mensagem muito forte. A dor se transforma em vida. Quer dizer, essa resistência dela, essa esperança de Mariana em reencontrar o filho, gerou uma fonte. E, inclusive, ela abdica de si mesma, que quando ela reencontra Jesus, aqui já estou dando spoiler da lenda, né? Todo mundo tem que ler, mas enfim, já vamos dar um spoiler. Quando ela encontra Jesus, que ela diz assim, que Jesus diz para ela, não, eu quero te dar o que você quiser, você está aí num pranto de saudade, ela diz assim, eu quero ir para junto de meu filho, mas antes eu quero que você mantenha essa fonte, para que quem dessa água beber sempre possa voltar a esse lugar. Quer dizer, além de tudo, do sofrimento, ela gera a vida das suas lágrimas e ela ainda, né, abnegada, ela diz assim, olha, que essa fonte fique, para quem dela beber possa sempre voltar. É um ato de doação, é uma mensagem pura de doação de si mesma, né, e justamente isso, vou repetir aquilo que eu já disse, da dor que gera a vida, que gera a esperança. Né? Eu acho a lenda fantástica. E tem também, isso me lembrou uma passagem bíblica, inclusive, né, quando Cristo diz que todos que têm sede, né, venham até mim que eu lhes darei de beber. Eu acho que existe aí uma analogia com a própria figura de Cristo, né? E a água como símbolo também da vida, né? A água como para matar a sede, para saciar a pessoa. E essa sede também de histórias é uma coisa que a nossa própria cultura tem. Esse aspecto que você mencionou, eu acho também muito interessante, que a lenda ela tem uma vida à parte. E realmente, as histórias, elas funcionam, né, num mecanismo próprio, né, num universo que é delas também. Né? Isso também a gente trabalha em escrita criativa, no sentido de que você pode criar um vampiro, você pode escrever uma história com um lobisomem. Lobisomem não existe, vampiro não existe. Não, mas não precisa... Não, veja bem, eu sempre faço uma distinção. Existem aquelas coisas que existem, mas não existem materialmente. Né? Mas elas existem. Um lobisomem existe. Né? Os personagens têm a sua própria existência. Eles existem em suas histórias, eles existem.
né? Eu sempre digo que o Hamlet, por exemplo, do Shakespeare, ele influenciou mais pessoas e mais vidas do que qualquer um de nós que estamos vivos. E ele nunca viveu materialmente, ele nunca existiu no mundo nosso, mas no seu mundo, né, na sua existência, ele influenciou toda a história que veio depois dele, enquanto personagem, né? Certo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, o que tu acha sobre isso, tu concorda com isso, sobre essa riqueza que a lenda traz em seu próprio universo e como é que isso, a partir da contação da história, isso acaba entrando também nas nossas vidas. Qual é a influência que essa contação da história tem na nossa vida? Então, o que acontece, né? Eu concordo muito contigo, né, sobre essa questão. E aí eu vou voltar um pouco sobre como é que nós começamos a contar histórias. Nós começamos a contar histórias enquanto seres humanos porque nós não entendíamos os fenômenos que aconteciam e eu tinha que criar narrativa para aquilo, né? Então aí surgem os deuses, surgem as explicações mitológicas das coisas, então eu não entendo o que está acontecendo, eu crio isso. Então o ser humano sempre teve essa capacidade de pensar para além daquilo que realmente existe. Hoje nós damos explicações científicas para muita coisa, né? A gente sabe de onde é que vem a chuva, onde é o sol, o que é o sol, onde é que está posicionado, como é que acontece. Mas naquela época não se sabia. Então tinha-se que criar essas histórias. E justamente por essa possibilidade de nós transpassarmos a razão, botarmos um pé no sobrenatural, não no sobrenatural no seu sentido estrito, mas no sobrenatural no sentido mais amplo, ou seja, além da nossa percepção material, é que nos enriquece, porque senão nós seríamos pobres, né? Nós seríamos pobres de imaginação, nós seríamos pobres sabe, dessa percepção da vida, nós ficaríamos assim, isso aqui é uma mesa, né? Isso aqui é uma mesa, mas para uma criança isso aqui pode ser um castelo, entendeu? Eu digo para uma criança porque a criança usa muito mais imaginação do que nós adultos vamos perdendo a imaginação conforme o tempo. E a contação de histórias entra justamente nesse sentido. Quando nós associamos isso, quando eu entro e conto uma história oralmente, como eu estou fazendo aqui, é como se eu abrisse um portal. Por quê? Porque eu preciso imaginar, né? Contar uma história diferente de ver um filme, eu não vejo o personagem, eu tenho que criar na minha cabeça o personagem. Se eu te falo da Mariana, você tem que desenhar a Mariana, mãe preta, dentro da sua cabeça. Você tem que fazer essa imagem. Esse trabalho de o contador contar e o público ter que criar a imagem, né, é o que nos liga aos primeiros seres humanos lá que tinham que criar as imagens e mentalizar aquilo para poder explicar aquilo que eles vivenciavam, né? Então a contação de história tem esse trabalho, essa função de justamente criar esses portais, fazer com que os seres humanos ultrapassem a própria percepção vaga das coisas, da realidade, e possam ver além. Se você lê a história da lenda da mãe preta, como nós estávamos falando aqui, a mãe perde o filho, chora, forma-se uma fonte. Mas o que está por trás disso? Como eu falei, né, da mensagem, o que está por trás disso? É isso que nos permite. Então, quando nós contamos essas histórias, né, seja oralmente ou seja escrevendo, você citou Shakespeare, né? Enfim, a gente permite que as pessoas, que os nossos leitores, os nossos ouvintes, eles criem essas imagens e eles potencializem a sua visão de mundo. Porque a vida é isso aqui, mas ela é além disso aqui, né? A vida é um mistério. Quer dizer, você sabe o que vai acontecer depois que você partir desse mundo? Não sabe, existem várias teorias, tem gente que crê numa coisa, tem gente que crê em outra, enfim, mas a gente não sabe. Então, é um mistério. Contar histórias é adentrar no mistério, se jogar no mistério e aceitá-lo. E eu acho isso fantástico. Por isso que eu gosto muito de contar histórias. E gosto muito de bater um papo contigo, que entende disso e motiva a gente. Mas, né, puxando os ganchos, mas puxando também um outro gancho, né? Quando você falou sobre esse movimento de contadores de história que surgiu a partir dos anos 80. Certo. Eu vejo isso como um retorno, porque isso também é uma coisa que a gente trabalha na área de escrita criativa, né? A partir ali do século XIX, com a disseminação da imprensa, né? Quando a imprensa começou a entrar no seu aspecto, a se desenvolver como nós conhecemos hoje, que surgiram os jornais, surgiu a fotografia, e aí a gente vai ter uma reprodução cada vez maior das imagens. Nós vamos ter um mundo que até então só era carente de imagens, porque para você ter um retrato teu, tu tinha que ir lá e contratar um pintor que demorava às vezes mais de ano para fazer
uma imagem, né? E geralmente ele falseava a imagem, porque não sabia como era, tinha que deixar mais bonito, né? Quanto mais nobre. E justamente só os nobres, só quem tinha poder podia contratar esse tipo de serviço. Depois surgiu a fotografia, no início era cara, depois foi se tornando cada vez mais barato. E hoje nós saímos daquele mundo onde não havia imagens, ou a imagem era muito cara, e chegamos até o mundo de hoje, onde todo mundo tem um celular e tira foto aqui, tira foto ali, né? Vai fazer biquinho com a boca, tira foto, vai no banheiro, tira foto tudo, né? No espelho, tira... Nós estamos num mundo assim que é o extremo oposto, né? Em pouco tempo, pouquíssimo tempo, nós chegamos a um ponto onde o mundo ele está invadido por imagens. A imagem se espalhou de uma maneira assim que os nossos, até 100 anos atrás, né, ninguém imaginava. E isso eu acho que tem um efeito também no imaginário das pessoas, né? Porque você pensa em imagem e imaginário, né? O pensamento ele funciona através dessa questão da imagem, de você criar imagens na sua mente. E aí a gente tem esse movimento dos contadores de história. Como você falou, o principal mecanismo aqui é a palavra, né? Quer dizer, você tira toda essa imagética, você tira todas essas imagens, saem de lado para ficar com a palavra, para que o leitor possa produzir, para que o ouvinte, aliás, né, leitor também, porque vai estar lendo a narrativa na sua mente, para que ele possa criar essas imagens ele mesmo na sua imagem, na sua cabeça, na sua mente. Então eu acho que isso também traz uma questão assim de uma espécie de libertação. Eu acho que me parece que é um retorno a uma forma antiga de contar histórias. Porque se hoje em dia nós temos um mundo que está saturado de imagens, né, filmes, agora tem filmes de heróis, por exemplo, né, a gente entrou nessa onda dos filmes de heróis, é só efeito especial, a narrativa está ficando cada vez mais lá para baixo, nos últimos tempos aí, pelo visto. Mas o contador de histórias ele vem trazer uma espécie, me parece uma espécie de libertação desse mundo, né, saturado de imagens, porque ele vai permitir que cada um, ao ouvir a história, crie as imagens na sua própria cabeça, na sua própria mente. Isso eu acredito que tem um fator assim decisivo para o desenvolvimento das crianças, inclusive, né? Com toda certeza, exato. Você falou um termo que eu uso muito, escrevi um texto uma vez sobre isso, que era o movimento do retorno. Quer dizer, a gente chegou num ponto tão grande de tecnologia e tudo mais, que agora a gente precisa retornar. Por que a gente precisa retornar? Porque a gente está se perdendo, né? A nossa noção de vida está se perdendo, a gente já não tem mais noção da realidade, por isso inclusive muita gente é depressiva, tomando ansiolítico, que abre o Instagram, quer dizer, a vida tudo é maravilhosa e tudo mais. E justamente isso, contador de histórias serve para isso, para que nós retornemos à nossa essência, não nos deixemos abater, né? Resistamos a essa crescente onda de desumanização, porque a gente está descaracterizado, despersonalizado, né? E a gente possa permanecer. As histórias, elas permanecem e a gente vai contando e recontando, e quanto mais as pessoas conseguirem se sentar, ouvir histórias, criar as imagens na sua cabeça, mais elas vão se tornar aptas a enfrentar os desafios do mundo, que eles não se resolvem com um clique de uma selfie, eles se resolvem com pessoas preparadas. E as pessoas preparadas são aquelas que souberam ouvir e compartilhar as suas histórias. Contar e ouvir histórias, então, é um gesto de liberdade, é uma ação de liberdade. Com toda certeza. O papo está muito bom, a gente tem que vamos ter que encerrar, né? E assim, Gabriel, onde é que a gente acha o livro? O livro basicamente está comigo, né? Eu tenho concentrado a questão da publicação e da venda, né? Então, quem quiser pode entrar em contato comigo, né? Pelas minhas redes sociais, pode me encontrar facilmente. E aí eu faço essa distribuição dos livros, né? Inclusive recomendo para quem quiser acompanhar a Lenda da Mãe Preta, o patrimônio da nossa cidade, só entrar em contato comigo que vai ter o seu exemplar. Gabriel, muito obrigado por essa maravilhosa conversa sobre contação de histórias. Estamos encerrando aqui mais este programa Literatura Local, uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara de Passo Fundo. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Abraço. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados
os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.